para professores do ensino médio. Hoje a aula é com a professora Camila, uma colega do Cefet Belo Horizonte. Boa noite, Camila. Boa noite, Boa noite, Thaís, também que está aqui para fazer parte desse gerenciamento. Desejo a todos uma excelente aula. Camila, eu não vou ficar aqui na sala, se precisar de mim por alguma razão, pode me contactar, se precisar eu entro, mas acredito que não deva precisar. Desejo a você, então, uma excelente apresentação e para todos uma boa aula. Tá certo, Cristiano, muito obrigada. Pessoal, boa noite, né? Como o Cristiano já falou, meu nome é Camila, eu sou professora no Cefet. E eu vou desligar a minha câmera, tá? Durante a apresentação, para ficar melhor. E se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, vocês podem estar escrevendo no chat e a Thaís vai estar me falando, tá, Thaís? Se você achar pertinente, você pode me interromper, tá? Não tem problema algum durante a apresentação. Claro, Camila. Pode deixar. Vocês estão vendo direitinho a minha tela, né? Pode me confirmar, Thaís? Estou sim, Camila. Beleza. Então, pessoal, quando eu fiquei sabendo desse projeto com os professores, e eu fui pensar no assunto, eu queria falar alguma coisa sobre análise combinatória, porque inicialmente é um tema assim, que eu gosto muito e vejo que os alunos têm muita dificuldade, muitas das vezes, de aprender esse tema, e vejo que às vezes é pela forma como ele é abordado, assim. Eu acho que como às vezes é trago nos livros, acaba sendo uma coisa muito confusa e não deveria ser assim, porque a análise combinatória, ela vem para facilitar, né? Ela vem para que a gente possa resolver problemas de contagem, né? São problemas muitas das vezes simples de você enunciar, e que você possa usar o raciocínio, você possa usar técnicas corretas para resolver, né? E às vezes as pessoas associam muito a análise combinatória com o uso de fórmula, com o fato de que, mas eu tenho que decidir se isso é um arranjo, se isso é isso, e na verdade, a forma que eu vejo não passa por isso, não são essas as decisões que a gente tem que tomar, tá? Então, quando eu estava na minha graduação, inclusive, a minha monografia, eu fiz ela em análise combinatória. Eu fiz um curso de análise combinatória com o professor, não sei se alguém aqui é do UFMG, se for, pode ser que conheça ele, que é o professor Michel. Ele dá um curso de análise combinatória muito interessante na UFMG, e aí eu quis fazer minha monografia nisso, assim, baseado um pouco na forma como ele ensina o tema, que eu achei muito interessante. E enfim, então eu vou estar apresentando aqui basicamente o que eu fiz na minha monografia. Quem tiver interesse, depois eu posso compartilhar com vocês. E basicamente o que a gente propõe lá na monografia é, primeiro, assim, tentar falar de análise combinatória a partir de alguns conceitos e sem preocupar muito com fórmulas, assim, né? Então, essa é a primeira coisa. E abordar também o fato de que quais seriam alguns pensamentos errados que um aluno, né, ou até às vezes a gente poderia entender, e por que ele está errado. Então, eu acho que um dos grandes problemas também é quando o aluno ele resolve o problema de uma forma, ele não chega na resposta correta, e aí o professor simplesmente fala com ele, isso está errado, você tem que resolver assim. Sendo que a própria forma errada de pensar, se você não falar com ela é errado por isso, você vai acabar a todo momento repetindo aquilo. Então, é muito importante, quando, no caso, o aluno apresenta uma solução, é importante que o professor entenda o porquê que aquela solução está incorreta, qual foi o problema naquele pensamento dele, aponte isso para que ele possa não cometer aquele erro novamente, assim. Então, eu acho que esse pensamento, eu acho que ele é muito importante, né? Talvez até muito mais importante do que você ler e falar, olha, a solução é essa.
porque com isso o aluno ele aprendeu, às vezes aceitou aquele jeito que foi feito, mas ele continua com um pensamento interiorizado ali errado, tá? Então, assim, eu coloquei o título da minha aula como sendo Entendendo os possíveis erros cometidos pelos alunos na solução de problemas combinatórios, mas durante a aula eu vou sempre estar tentando falar, né, de alguns erros de fato, mas mais do que isso, eu vou estar apresentando alguns conceitos dentro da análise combinatória que eu acho que ajudam muito a gente entender como que a gente pode estar resolvendo mesmo esses problemas de contagem, tá? Então, eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês como que, de fato, a análise combinatória não está associada ao uso excessivo de fórmulas. Então, eu vou apresentar aqui conceitos super simples, vou tentar sempre resolver um problema depois para a gente aplicar, tá? Para que esses conceitos fiquem mais claros. Então, eu vou falar basicamente do princípio da objeção, princípio aditivo, princípio multiplicativo e sequências, subconjuntos, e depois vou resolver alguns problemas usando o que a gente viu, tá? Então, o que é uma objeção, né? Então, o conceito de objeção é uma coisa é uma ideia muito simples, né? A gente fala que tem por exemplo, uma objeção, quando a gente consegue associar, a gente tem uma objeção entre um conjunto A e um conjunto B, quando a gente consegue associar cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B, e cada elemento do conjunto B a um elemento do conjunto A, né? Então, a gente vê, por exemplo, objeção como sendo uma função mesmo, né? Quando ela é uma objeção, é como se a gente consegue ligar cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. E o que isso tem a ver com análise combinatória, né? Então, geralmente, nos problemas de análise combinatória, a gente quer contar a quantidade de elementos de um conjunto. O que acontece é que, às vezes, contar aqueles elementos não é uma tarefa simples, mas você consegue fazer uma objeção, ou seja, você consegue associar os elementos desse conjunto que você quer contar com um outro conjunto, né? Que esse outro conjunto é mais fácil contar. Então, talvez em muitos problemas, antes de você atacar, antes de você pensar em resolvê-lo, talvez você precise associar, ou seja, fazer uma objeção entre esse conjunto e um conjunto mais fácil de ser contado, tá certo? Então, eu falei que inicialmente o que é uma objeção, né? E aí, se existe uma objeção, o número de elementos são iguais, né? E a gente usa isso dentro da análise combinatória, ou seja, a objeção é usada na resolução de problemas combinatórios quando encontramos uma objeção entre o conjunto que desejamos contar e um outro conjunto cuja contagem é realizada facilmente, tá certo? Então, eu coloquei aqui, super simples esse conceito, né? Mas, de repente, o mais interessante é, de fato, verificar como que esse conceito ele é aplicado. Então, por exemplo, suponha que nós queremos contar quantas filas podemos formar com Maria, João e Pedro, ok? Então, a gente pode pensar aqui, primeira coisa, né? O que nós estamos querendo contar? Então, nós queremos ordenar aqui essas pessoas, Maria, João, e Pedro, né? Então, eu tenho aqui essas três pessoas, eu quero formar filas com elas. Se eu associar aqui, chamar Maria de 1, João de 2 e Pedro de 3, ou seja, eu estou enumerando essas pessoas. Então, uma fila com essas pessoas, existe uma objeção, né, entre uma fila dessas três pessoas e uma sequência formada por esses três números. Então, se eu olho, por exemplo, para a fila Maria, Pedro e João, então, eu posso associar, no caso, essa fila com a sequência 1, 3 e 2. E se eu olho para uma sequência, por exemplo, 3, 2 e 1, essa sequência aqui, né, ela está associada à fila, que é o Pedro é o primeiro aqui, depois eu tenho aqui o João e depois a Maria. Então, existe uma objeção entre o conjunto das filas e as sequências formadas pelos números 1, 2 e 3 sem repetição, tá certo?
Nesse caso, você poderia pensar assim, contar o número de filas também é muito fácil, então essa objeção não seria tão útil. Concordo. Mas existem problemas, como eu vou mostrar no outro, em que fazer uma objeção facilita muito, né? Então, quis apresentar primeiro nesse exemplo, só para verificar como a gente pode estar olhando, né, essas objeções, mas vocês vão ver que no próximo exemplo vai ser essencial que a gente consiga fazer essa associação. Então, nós vamos ver daqui a pouco, né, a quantidade de sequências que a gente consegue fazer com esses símbolos 1, 2 e 3, né? No caso aqui, a gente coloca qualquer um desses 3 números, depois aqui qualquer um dos outros 2 e aqui 1. Então, a gente está usando aqui o princípio multiplicativo, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas eu imagino também que vocês já viram, tá certo? Então, a quantidade de filas que a gente consegue formar com essas 3 pessoas são 6 filas, que é a mesma quantidade das sequências que a gente consegue formar com os números 1, 2 e 3, sem repetição. Tá certo? Vamos ao segundo exemplo, fala o seguinte. Vamos pensar aqui em um campeonato hipotético de futebol que começa com 1.500 times. Então, a regra desse campeonato é o seguinte: cada jogo termina com a vitória de um dos times e o perdedor é eliminado. Então, a gente tem lá os 1.500 times. A única regra que a gente sabe, né, desse campeonato é que quando 2 times vão jogar, ou um dos 2 sempre vai ganhar, ou seja, não tem possibilidade de empate. E aí, o time que perdeu é eliminado e o time que ganhou vai continuar nessa disputa, até que a gente chegue em um time só. A pergunta é: quantos jogos são necessários para conhecermos o time campeão? Então, deixar também vocês participarem um pouco, né? E também pensar um pouquinho. Alguém tem alguma sugestão de como resolver esse problema? Estamos escutando aí direitinho, né, pessoal? Isso. Oi, Camila. Tá. Só para pelo menos confirmar se vocês estão me escutando, né? Às vezes o pessoal só não quer participar mesmo, mas tá tudo certo aí, né? Tá sim, tudo certo. Então, beleza, pessoal. Então, a princípio parece até um problema bem complicado, né? Quer dizer, quantos jogos, se a regra simplesmente é essa, né? Mas a gente imaginar, cada jogo que tem um perdedor. Então, na verdade, existe uma para cada jogo que teve um perdedor, e cada time que perdeu, ele jogou um jogo. Então, existe aqui uma bijeção entre a quantidade de jogos que tiveram e a quantidade de times que perderam. Então, assim, independente de como, por exemplo, sei lá, tem 1.500 times lá, né? Então, todo mundo jogou contra todo mundo, por exemplo. E um time foi eliminado, cada time foi eliminado, da próxima vez, a gente não sei como essas coisas vão ser rearranjadas, mas o fato é que, para cada jogo que aconteceu, um time foi eliminado. E se um time foi eliminado, ele foi eliminado a partir de um jogo que existiu. Tá? Então, existe uma bijeção entre a quantidade de jogos e a quantidade de times que perdem. Times perdedores. Como existem 1.500 times e apenas um vai ser campeão, então, na verdade, a quantidade de jogos
serão 1.500 menos 1, que é 1.499. Tá? Aqui eu coloquei uma tabela de possíveis confrontos, né? Então, por exemplo, supõe que a gente tenha 6 times. Então, eu coloquei o time 1 joga com o time 2, time 3 com o time 4, time 5 com o time 6. Então, de certa forma, isso aqui foi uma primeira rodada. Nesse confronto, o time 2 perdeu. Nesse confronto, o time 3 perdeu. E nesse confronto, o time 5 perdeu. Então, os times que continuaram foram quais, né? Aqui quem ganhou foi o 1, aqui o 4 e aqui o 6. Então, eu tenho aqui esses três times. Aí eu coloco o time 4 para jogar com o time 6. Aí o time 4 é eliminado. Então, sobrou, na verdade, o 1 e o 6. Então, o 1 joga com 6, o 6 é eliminado e o time 1 foi campeão. Tá? Então, quer dizer, as regras não foram completamente assim. Ninguém, por exemplo, talvez o time 6 jogou mais que o time 1. Então, ninguém está falando essa questão dessa regra. A regra é que cada jogo, um time é eliminado. Então, essa foi a regra e sempre tem um campeão. Sempre tem um vencedor, né? Então, existe aqui, ó, para cada time que foi eliminado, está associado a um jogo. Então, assim, era um problema que a princípio parecia ser muito difícil de pensar, né, em realmente quantos jogos teriam, mas quando a gente conseguiu associar, ou seja, quando a gente conseguiu fazer essa objeção, o problema ficou muito simples, tá? Então, traz aí um problema para ilustrar o quanto esse princípio, né, a gente chama de um princípio da objeção, ele é importante dentro da análise combinatória. Beleza, gente. Agora, eu vou falar aqui de um outro princípio, que é algo super simples também, mas que novamente é bem importante e útil dentro das técnicas de resolução de problemas combinatórios. Então, essa teoria, inclusive, a gente vê elas mesmo dentro de conjuntos, né? Que eu estou chamando aqui do princípio aditivo. Então, o princípio aditivo, ele é usado no seguinte, ele é usado para contar a quantidade de elementos da união de dois conjuntos que estão disjuntos, ou seja, que não tem interseção. Então, eu coloquei aqui que é um princípio aditivo, ele é simples, né? Mas é uma importante ferramenta. Ele é usado para contar elementos da união de conjuntos cuja interseção é vazia. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, supõe que a gente tenha que contar a quantidade de elementos de um conjunto muito grande. E eu consigo pegar esse conjunto e quebrar ele em conjuntos menores, tal que a união desses conjuntos dá o conjunto que eu quero e a interseção deles é vazia. Então, teoricamente, né? Claro que não necessariamente todo problema, mas teoricamente é mais fácil calcular os elementos de um conjunto menor do que um conjunto grande, né? Então, esse princípio pode ser que ele facilite. Claro que a gente tem que analisar o problema, mas em muitos casos é um princípio que ajuda bastante a gente resolver problemas combinatórios. Então, eu coloquei aqui um exemplo que fala o seguinte: o mapa abaixo mostra as estradas que saem da cidade A, então aqui está a cidade A, para as cidades B e C. De quantas maneiras podemos sair da cidade A? Tá certo? Então, se a gente está aqui na cidade A, eu posso sair dela de duas maneiras. Eu posso ir da cidade A, eu posso ir para a cidade B, né? Então, eu posso ir para a cidade B ou para a cidade C. Para ir para a cidade B, eu tenho duas estradas. E para ir para a cidade C, eu tenho 3 estradas. Então, a maneira que eu tenho de sair da cidade A, na verdade, é de 2 mais 3 maneiras. Por quê? Porque para sair, existem essas únicas duas opções, né? Ou ir para B ou ir para C. E essas maneiras são disjuntas, porque se eu fui para B, quer dizer que eu não fui para C e vice-versa. Tá certo? Então, a gente tem essa solução aqui. Algo que é bem assim, interessante e importante, às vezes, dentro da solução de problemas, de repente, a gente tem vontade de virar e falar rapidamente assim, são 5 maneiras, né? Que é uma resposta correta. Mas quando você fala esse número, o número 5,
ele não representa o raciocínio que a gente teve para resolver um problema. Então, isso era uma das coisas, por exemplo, quando eu realmente fazia o curso na UFMG, né, com o Michel, que ele pegava muito no pé, e eu vejo que ele faz muito sentido isso que ele falava, assim. Quando você quer dar uma resposta para um problema combinatório, às vezes é muito mais interessante você dar a resposta que mostra o raciocínio que você teve. Quando eu coloco aqui 2 mais 3 e alguém já chega aqui e bate o olho, por exemplo, às vezes alguém saiu rapidinho e voltou e viu esse 2 mais 3. A pessoa vai entender que eu estou contando esses caminhos aqui de cima e estou somando com aqui de baixo. Então, isso aqui contém o raciocínio que eu fiz. Quando a gente já dá a resposta direta, esse número, ele esconde o raciocínio que a gente teve. Tá certo? Então, assim, eu sei que muitas das vezes os alunos, eles têm essa sede, às vezes, de chegar no número final, de chegar ali na resposta do problema, né? Mas quando você está começando a aprender a resolver análise combinatória, problema de análise combinatória, eu acho interessante incentivá-los que eles tentem dar a resposta trazendo o raciocínio que eles teve, assim. Isso eu acho que ajuda a amadurecer também esse raciocínio combinatório, tá certo? Então, aqui eu coloquei mais formalmente, né, que o princípio aditivo fala. Então, fala o seguinte: suponha que a gente tem um conjunto A, um conjunto finito, e B e C são subconjuntos de A, de tal forma que a união de A com C dá a união, de B com C dá o conjunto A, e B com C, a interseção é vazia. Então, quer dizer, eu tenho aqui o conjunto A, e eu dividi mesmo esse conjunto A em 2 conjuntos, o conjunto B e o conjunto C. A interseção deles é vazia e a união dá o todo, dá o conjunto A, certo? Então, o que o princípio aditivo nos diz é que a quantidade de elementos do conjunto A é igual à quantidade de elementos do conjunto B mais a quantidade de elementos do conjunto C. Então, primeira coisa, é um princípio super simples também, né? A gente vê isso dentro da teoria de conjunto, mas o mais importante é entender que quando a gente for aplicar esse princípio, a gente tem que ter certeza que essas duas propriedades aqui estão sendo satisfeitas. Porque é um princípio também que, se a gente aplica ele errado, a gente vai ser levado a soluções erradas. Então, quer dizer, se a gente está querendo contar a quantidade de elementos de um conjunto A, eu tenho que garantir primeiro que quando eu dividir ele em 2 conjuntos, que eu estou pegando todos os elementos desse conjunto A, eu não estou deixando de contar ninguém, e eu tenho que garantir também que eu não estou contando o mesmo elemento mais de uma vez. Então, isso quer dizer, ou seja, que a interseção desses conjuntos é vazia, né? Então, às vezes é bem fácil você olhar para esse princípio e falar, entendi, mas tem que sempre tomar cuidado na hora de aplicá-lo, tá? Eu coloquei aqui, inclusive, um exemplo e mostrando, né, como que a gente pode dividir o que a gente quer contar em conjuntos menores, mas que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque essa divisão não pode ser boa, tá? Então, eu coloquei a seguinte, deixa eu ver se eu coloquei essa observação. Ah, tá, eu escrevi aqui, mas não falei. Geralmente, cada um desses conjuntos a gente chama de casos, né? Esses subconjuntos. Então, por exemplo, quando a gente está resolvendo um problema de combinatória, a gente fala, vou dividir em tais casos, e cada um desses casos representa um desses subconjuntos. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Quantas sequências de 3 posições podemos formar com os dígitos 1 e 0? Tá? Então, uma sequência que eu gostaria de contar seria a sequência 1, 1, 1. Então, é uma sequência de 3 posições com os dígitos 1 e 0. Então, uma outra seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então, eu quero saber quantas sequências existem de 3 posições formadas por esses 2 dígitos, tá? Então, uma divisão em casos, né, que eu poderia pensar em fazer seria o seguinte. Vou contar as sequências que começam com 1. Essas sequências, na verdade, são 4 que estão aqui, que eu escrevi.
Depois eu vou pegar o segundo caso. As sequências em que o algarismo 1 aparece na segunda posição. E o terceiro caso, as sequências que terminam com 1. Então, os casos que eu estou pensando em dividir é olhar pelas posições, a primeira posição, a segunda, no caso, e a terceira, e verificar todas as sequências em que o 1 aparece nessas posições, tá? Aí vem a pergunta, será que essa minha divisão de casos é boa? Para responder isso, eu tenho que ver se a interseção desses casos é vazia, tá? Ou seja, eu não estou contando o mesmo elemento mais de uma vez. E se ela engloba todas as sequências, ou seja, quando eu pego uma sequência, eu posso falar que se o 1 está na primeira, na segunda ou na terceira posição, tá? E se a gente pensar um pouquinho, a gente percebe que essa divisão de casos, ela não é boa. Por quê? O elemento, por exemplo, 1, a sequência 1, 1, 1, ela foi contada aqui, porque o 1 está na primeira posição. Ela foi contada aqui, porque eu tenho 1 na segunda posição. E ela também foi contada aqui, porque o 1 está na terceira posição. Então, a interseção aqui não é vazia. Então, por esse motivo, essa divisão de casos já seria ruim. Mas, além disso, ainda tem mais um problema nessa divisão de casos, que é o fato de que o elemento 0, 0, 0, a sequência 0, 0, 0, ela não é contada. Achei que eu tinha que... Achei que tinha alguém querendo entrar. Tá certo? Então, essa divisão de casos, ela possui os dois problemas que a gente tem que evitar. Certo, gente? Então, primeiro que a interseção, ela não é vazia, e além disso, a união não dá o todo. Aqui eu apresento uma boa divisão de casos. Então, uma boa divisão de casos, a gente pode pensar na quantidade de vezes que o 1 aparece. Então, se eu olho uma sequência, essa sequência, por exemplo, 1 aparece 2 vezes. Essa sequência 1 aparece uma vez. Essa sequência 1 aparece 3 vezes. Essa sequência 1 não aparece. Então, então eu vou dividir nesses casos, né? O algarismo 1 não aparece. O algarismo 1 aparece exatamente uma vez. Ele aparece exatamente 2 vezes. E ele aparece exatamente 3 vezes. Então, vamos pensar. Primeira coisa, esses casos, eles são excludentes. Porque se 1 aparece uma vez, exatamente uma vez, não tem como ele aparecer exatamente 2 vezes. Se ele aparece exatamente 3 vezes, não tem como ele não aparecer, né? E, além disso, qualquer sequência que eu olho, eu posso afirmar se o 1 aparece nenhuma vez, se ele aparece uma vez, se ele aparece 2 ou se ele aparece 3, tá certo? Então, aqui, eu dividi, né? Fiz a solução dividindo nos 4 casos e listei em cada caso quais são as sequências, tá? Então, como são poucas, a gente consegue listar e verificar quantas que nós temos. Então, como essa divisão de casos é boa, a quantidade de elementos do meu conjunto vai ser a quantidade de elementos desse conjunto, que é 1, mais desse que é 3, mais esse que é 3, mais esse que é 1. Né? Então, essa seria a quantidade de sequências. Tem outras maneiras também de resolver esse problema, né? Mas eu queria ilustrar aqui, basicamente, o fato de que como a gente pode fazer a divisão de casos, tá? E a importância da gente estar sempre verificando que, para uma divisão de casos ela ser bem feita, a gente precisa, a todo momento, estar observando se as duas condições são satisfeitas. Ou seja, a interseção dos casos são vazias e a união tem que dar o todo. Certo? Beleza. Agora, um outro princípio que a gente tem dentro da análise combinatória, que eu diria que é a chave, assim, para a gente resolver problemas de contagem, que é a base de tudo, é o princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo também é um princípio que tem um enunciado muito simples,
mas, novamente, a gente precisa ter um entendimento muito bom para que ele possa ser aplicado, tá certo? Então, antes de falar do princípio multiplicativo, eu vou começar com um exemplo. O exemplo fala o seguinte: quantas filas distintas de 2 pessoas podemos formar com 4 pessoas? Então, suponha que eu tenho aqui, eu vou denotar as pessoas como sendo a pessoa A, B, C e D, tá? Então, se eu penso numa fila formada por essas 2 pessoas, o que pode acontecer? Então, aqui, numa fila, eu tenho a pessoa que é a primeira da fila e a pessoa que é a segunda da fila. Se eu coloco a pessoa A aqui, como sendo a primeira da fila, então, quem pode ser a segunda aqui é a pessoa B, a pessoa C ou a pessoa D. Tá certo? Se a primeira pessoa é a pessoa B, então, a próxima pessoa pode ser A, C ou D. E assim sucessivamente. Se a primeira pessoa é a C, a segunda pode ser a B e a D. E, finalmente, se a primeira pessoa é a D, a segunda pode ser a B ou a C. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Para formar uma fila, eu preciso fazer 2 escolhas. Eu preciso escolher quem é a pessoa que vai ser a primeira da fila e quem vai ser a pessoa que vai ser a segunda da fila. Tá certo? Para ser a primeira, a gente viu que a gente pode escolher a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C ou a pessoa D. Então, eu tenho 4 escolhas aqui, né? E uma vez que eu escolhi essa pessoa, a próxima pode ser qualquer uma das outras 3, tirando ela. Então, para resolver esse problema, o que nós temos aqui é que 4, a primeira decisão nossa pode ser tomada de 4 maneiras e a segunda de 3 maneiras. Então, nós temos aqui 12 filas. E, basicamente, é isso que o princípio multiplicativo nos diz. O princípio multiplicativo fala o seguinte: suponha que, vou começar falando que a gente tem 2 decisões a ser tomada, né? Ele pode ser generalizado, mas vamos começar no caso mais simples. Suponha que você tenha 2 decisões para ser tomadas. Nesse caso, as nossas decisões são escolher a primeira pessoa da fila e depois escolher a segunda decisão, a segunda pessoa da fila. Então, suponha que a primeira decisão, ela pode ser tomada, nesse caso nosso aqui, de 4 maneiras. E para cada vez que eu tomo essa decisão, a segunda decisão, ela pode ser tomada na mesma quantidade de maneiras. O que acontece aqui é, uma vez que eu escolho uma pessoa aqui, para ser a primeira da fila, a segunda pessoa, ela pode ser tomada, em qualquer um dos casos, ela pode ser tomada de 3 maneiras diferentes. Tá certo? Então, o princípio multiplicativo nos diz que a quantidade de maneiras que eu posso tomar a primeira decisão e depois tomar a segunda seria, no caso, 4 vezes 3. Que a gente vê claramente, né, o porquê nesse diagrama. Tá? Então, é isso que diz aqui, ó, agora aqui eu escrevi exatamente como é que fala o princípio multiplicativo, que é o que eu já falei, né? Então, se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras diferentes, e para cada maneira que essa decisão for tomada, uma decisão D2 pode ser tomada de N maneiras distintas, independente do resultado da primeira. Então, as decisões D1 e D2 podem ser tomadas de M vezes N maneiras. Então, assim, uma coisa que é super importante no caso do princípio multiplicativo é o seguinte: observem que a decisão que eu vou tomar aqui, ou seja, quem vai estar na segunda fila, quem vai ser o segundo da fila, vai depender de quem é o primeiro. Por exemplo, se a pessoa A foi a primeira da fila, ela não vai estar aqui para ser a segunda, obviamente, né? Então, a decisão, ela pode depender da decisão que eu tomei inicialmente. Mas o que não pode depender é a quantidade de maneiras que eu posso tomar essa decisão.
Então, esse que é o ponto, que é algo super importante do princípio multiplicativo. O fato é que, independente se a pessoa é a A, é a primeira da fila, se é a B, se é a C ou se é a D, a quantidade de pessoas que vão poder estar na segunda posição sempre é 3, né? Então, por esse motivo, a quantidade total seria 4 vezes esses 3. Então, o princípio multiplicativo, a gente poderia pensar nele também, uma observação interessante, a gente pode pensar nele também como sendo a divisão em casos em que cada um dos casos tem a mesma quantidade de elementos. Então, ao invés de eu ficar somando cada caso, a gente aparece aqui uma multiplicação. Então, eu poderia dividir, né? Eu quero contar, no caso dessas filas, eu poderia pensar assim, ó, filas em que a pessoa A é a primeira, fila em que a pessoa B é a primeira, fila em que a pessoa C é a primeira e fila em que a pessoa D é a primeira. Então, eu tenho esses 4 casos distintos. Mas o interessante é que, para cada um desses casos, a quantidade de filas, né, a quantidade de elementos é a mesma. Então, eu não preciso falar que isso é 3 mais 3 mais 3 mais 3, o que é verdade. Só que, como a quantidade é sempre a mesma, eu vou simplificar falando que isso é 4 vezes 3. Tá certo? Então, assim, eu coloquei aqui o princípio multiplicativo como sendo formado, né, quando a gente quer tomar 2 decisões, mas uma linguagem também que é bem interessante da gente implementar aqui é a linguagem de sequência. Então, quando eu tomo 2 decisões, então eu tomo uma decisão D1 e depois uma decisão D2, existe, no caso, uma correspondência entre uma sequência formada pela minha primeira decisão e a minha segunda decisão. Então, o princípio multiplicativo, ele serve aqui para a gente contar sequência, tá? E aí que vem muitas das vezes aquele termo que as pessoas falam de questão de ordem, né? Ordem importa, ordem não importa, que parece que a análise combinatória se resume a isso, né? É a ordem importar, é a ordem não importar. Mas, assim, quando a gente fala de sequência, a gente está dando peso, a gente está dando, no caso, importância mesmo, né? Quem é a primeira decisão e quem é a segunda decisão, né? Então, o princípio multiplicativo a gente pode aplicar nesse tipo de problema. Então, a gente poderia enunciar ele também, falando em sequência, da seguinte forma. O número de sequências de 2 posições, onde para a primeira posição podemos escolher entre n símbolos e para a segunda posição entre m símbolos, de novo, independente do símbolo que foi utilizado na primeira posição. Então, o fato da segunda posição, no caso da segunda posição, poder ser escolhida dentre M, tem que depender do símbolo que foi escolhido aqui, né? Então, essa quantidade, novamente, pelo princípio multiplicativo, é M vezes N. E aí, eu coloquei aqui só mais uma observação. Ali a gente falei do princípio multiplicativo fazendo uma sequência de 2 posições, né? Mas claramente a gente pode generalizar isso, né? Então, o princípio multiplicativo pode ser generalizado para N decisões consecutivas, ou, no caso, sequência de N elementos, desde que a condição de que a quantidade de decisões que eu vou tomar aqui em cada passo independe da decisão que foi tomada aqui. A quantidade independe. A decisão, como eu disse, a decisão pode depender, mas a quantidade dela não pode depender, né? E aí, coloquei aqui um exemplo também de uma aplicação direta do princípio multiplicativo, que diz o seguinte: quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 8 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas por questão? Então, se eu tenho aqui, eu tenho 8 decisões, né? A quantidade de gabaritos para construir um gabarito, digamos assim, eu tenho que tomar 8 decisões. Então, eu tenho que marcar a minha primeira questão, que pode ser feita com 4 possibilidades, a segunda também tem 4, até a oitava também, que é 4. Então, aplicando o princípio multiplicativo aqui, a gente tem 4 vezes 4, como são 8, né? Então, fica 4 elevado a 8.
Então, é um problema em que a gente teve que tomar, né, no caso, 8 decisões aqui. Ou a gente pode pensar também que cada gabarito é uma sequência de 8 posições em que o elemento de cada posição é o gabarito, né? A resposta que foi marcada na questão, tá? Beleza. Então, nesse momento aqui, eu faço até uma observação, né? Porque até então eu não falei nada sobre os nomes mais que está sempre associado à análise combinatória, que são arranjos, que são permutações, né? Então, um arranjo nada mais é do que uma sequência. Você quer fazer uma sequência em que você tem N símbolos e você tem K posições. Tá? Então, um exemplo, eu tenho, vou fazer numérico aqui. Suponha que eu tenho 7. A gente tem aqui 7 números. E eu quero saber quantas sequências que eu tenho de 3 posições. Tá? Nem vou colocar aqui número, vou colocar 7 símbolos aqui. Que a gente vê que a gente não pode usar o mesmo símbolos. Então, eu tenho 7 símbolos aqui, qualquer. E eu quero fazer uma sequência com esses símbolos são símbolos distintos. E eu quero fazer sequência de 3 posições. Então, eu tenho 3 decisões aqui que eu preciso tomar. Então, eu preciso saber qual o símbolo que vai estar na primeira posição, que é 7. Qual o símbolo que vai estar na segunda posição. Então, eu tenho 6 símbolos para ser escolhidos, porque o que eu escolhi aqui, eu não posso escolher aqui mais. E depois, eu tenho aqui 5 símbolos para ser escolhido na terceira posição, porque eu não posso escolher nem o que está aqui, nem o que está aqui, tá? Então, isso daqui é o que a gente, na literatura, é chamado de um arranjo simples, né? Que existe uma fórmula para isso, e a fórmula deduzida é basicamente que você... Aqui está 7 vezes 6 vezes 5, então você multiplica por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 em cima, que é 4 fatorial, né? E divide também por 4 fatorial, ou seja, isso é, no caso, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. E aí, como é que é a fórmula para isso, né? Que a gente, que é um arranjo. Coloca que é N menos K, né? Que lá em cima foi o que apareceu. O nosso K aqui, na verdade, era 3. Então, ficou... É isso mesmo? N menos o K fatorial. Peraí, gente, agora me ajudem aí. Dividido por K fatorial, é isso? A fórmula do arranjo? Eu coloquei ela aqui, nem coloquei, né? 3 posições. O que aqui deu? O que eu fiz aqui de errado? Ah, peraí. Gente, me ajudem aí, né? Como é que é a fórmula do arranjo? É N fatorial, na verdade, não é? N fatorial dividido por N menos K fatorial. Alguém me ajuda? Isso. É isso, né? Então, é porque a fórmula do arranjo é nada mais, nada menos do que a aplicação do princípio multiplicativo, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Você vê que, na verdade, seria 7 vezes 6 vezes 5. E aí, para deduzir a fórmula, né? Você multiplica, na verdade, isso aqui é o 7 menos... Isso é o 7 menos 3, né? Que é 4 fatorial. Você multiplica em cima e embaixo, aí em cima você completa, vira um N fatorial. E aqui fica N menos K. Mas assim, gente, quando você apresenta isso aqui para um aluno, isso não tem um raciocínio combinatório em cima disso, sabe? Então, por exemplo, quando eu fiz esse meu trabalho com minha monografia, a gente menciona sobre essa fórmula, mas o que a gente menos quer é associar a análise combinatória com essa fórmula.
certo? É muito mais interessante quando você apresenta para um aluno um problema desse, falando sobre tomadas de decisões, porque aqui o que ele está fazendo é simplesmente aplicando um princípio multiplicativo. E o princípio multiplicativo ele é muito simples, se você parar para pensar. Às vezes você pega um aluno aí, sei lá, não tem nem noção como é, mas tipo, você pegar os alunos de quinta série e mostrar para eles assim, olha, está acontecendo isso aqui, e mandar eles contar, eles vão ter essa noção que eles estão contando a mesma coisa e tal, e que vai ter ali uma coisa que você pode multiplicar, ao invés de você ficar somando aquilo, né? Claro que não estou falando que tem problemas muito elaborados que você vai conseguir aplicar o princípio multiplicativo e vai resolver, não é isso, mas a essência do princípio, ela é muito simples. E quando a gente foca muito em fórmula, a gente acaba abrindo mão de algo que é simples e que resolve vários problemas para trazer algo que, na verdade, a pessoa, se ela decora, ela vai aplicar aquilo ali. Então, tentar desassociar muito assim, a resolução de problemas com fórmulas, sabe? Então, trouxe essa observação aqui só para falar que, se a gente entendeu bem o princípio multiplicativo, a gente sabe muito bem calcular arranjos e a gente sabe muito bem calcular permutação. Permutação, na verdade, é nada mais, nada menos do que um arranjo em que você tem N símbolos e você quer fazer uma sequência com N posições. Então, você quer permutar esses símbolos, né? Você quer trocar eles de lugar. Então, uma permutação seria, na verdade, um arranjo em que você tem N por N. Quer dizer, né? Então, você vai pegar aqui o K como sendo N, enfim, você vai ter o N fatorial, né? Que é uma fórmula que a gente já está acostumado e que é uma aplicação direta do princípio multiplicativo, né? Então, o princípio multiplicativo, ele é, de fato, a base aí da análise combinatória e todas essas fórmulas que a gente tem na análise combinatória são deduzidas a partir dele. Então, ele de fato, ele é aplicado, mas a fórmula não traz o raciocínio, e o princípio multiplicativo traz, tá certo? Então, os problemas de combinatória, a gente pode pensar que eles são problemas de calcular sequências ou calcular subconjuntos, tá certo? Que é o que todo mundo fala, ordem importar e ordem não importar. Que essa frase, muitas das vezes, não faz muito sentido, né? O sentido que deveria fazer, mas eu acho que a palavra sequência e subconjunto, ela traz bastante vamos colocar, um entendimento do que é essa questão de ordem importar e ordem não importar. Então, eu vou começar essa parte de subconjunto com a seguinte pergunta. Se a gente tiver um conjunto A que tem N elementos, quantos são seus subconjuntos? Então, vou começar com um exemplo aqui, né? Se o N for 3, eu vou pegar os elementos do conjunto A, que são A, B e C. Quantos subconjuntos tem esse conjunto aqui? Aí eu listei aqui, ó. Esse subconjunto, ele tem um conjunto vazio, porque qualquer conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, né? Depois ele tem esses 3 subconjuntos aqui com um único elemento. Então, é o subconjunto que tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. Ele tem 3 subconjuntos com 2 elementos, né? E depois tem um subconjunto com 3 elementos, que é o próprio conjunto. Qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, se eu tenho um conjunto com 3 elementos, ele pode ter subconjuntos sem nenhum elemento, que é o vazio, com um único elemento, com 2 elementos ou com 3 elementos, tá certo? Nesse caso aqui, são 8 subconjuntos. No caso geral, como é que a gente pode contar a quantidade de subconjuntos? Então, nós vamos pensar aqui novamente sobre uma bijeção. Qualquer subconjunto desse aqui, para eu falar de um subconjunto desse, eu poderia virar para vocês e dar uma sequência e te falar se o elemento A, tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. Então, eu posso falar se o elemento A está ou não no conjunto, se o elemento B está ou não, e se o elemento C está ou não no conjunto. Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó, vou usar aqui, ó, de estar mesmo no subconjunto e N de não estar. Não vou colocar, peraí, deixa eu colocar pertence e não pertence, tá? Fica melhor. Então, eu vou usar aqui, ó, um P. Se
se o elemento pertence ao conjunto e um N se não pertence. Então, se eu pego, por exemplo, o subconjunto B e C, qual seria a sequência de P e N que está associada a ele? Então, o A, ele não pertence, então vou colocar N. O B pertence e o C também pertence. Então, esse subconjunto está associado a essa sequência. E agora, se eu pego uma sequência, por exemplo, pertence, pertence, pertence. Então, esse aqui fala se o A pertence ou não, esse se o B pertence ou não, e esse se o C pertence ou não. Então, se o A pertence, o B pertence e o C também pertence. Então, essa sequência está associada a esse subconjunto, a esse único subconjunto, e esse subconjunto está associado a essa sequência. Então, existe uma bijeção entre os subconjuntos e as sequências de 3 posições formadas por P e N, por pertence e não pertence. Só que essa quantidade de sequência aqui, eu sei calcular, né? Porque eu tenho que tomar 3 decisões. Eu tenho que escolher se aqui é P ou N, se aqui é P ou N, se aqui é P ou N. Então, aqui eu posso escolher de 2 maneiras, aqui de 2 e aqui de 2. Ou seja, isso é 2 ao cubo. Certo? Então, a gente está usando aqui... Aqui nós já estamos usando, na verdade, primeiro, né? Aquele primeiro princípio que eu falei da bijeção, da gente associar. Então, eu peguei esses subconjuntos e eu associei eles a sequências que eu sei calcular. Então, sequências eu sei calcular. Subconjunto, a princípio, eu não sabia, mas eu sei que existe uma bijeção entre os subconjuntos e as sequências. E depois, para calcular a quantidade de elementos dessas subsequências, dessas sequências, eu usei o princípio multiplicativo. Tá? Então, no caso mais geral, então, se A possui N elementos, eu posso aplicar esse mesmo raciocínio e concluir que A possui 2 elevado a N subconjuntos. Então, esse 2 elevado a N aqui está me dando todos os subconjuntos do conjunto A. Então, eu tenho subconjuntos com 0 elemento, subconjuntos com 1 elemento, com 2 elementos, com 3 elementos, com 4 elementos, até com N elementos. Não é isso? Então, que é o que a gente fez aqui, ó. Então, se um conjunto tem 3 elementos, eu tenho subconjuntos com 0 elemento, com 1 elemento, com 2 elementos e com 3 elementos. Bom? Uma outra pergunta que eu posso fazer é a seguinte. Se um conjunto tem N elementos, quantos dos subconjuntos, o subconjunto todos, eu sei que é 2 elevado a N. Mas desses 2 elevado a N subconjuntos, quantos tem K elementos? Certo? Então, esses subconjuntos é o que, na literatura, a gente conhece como sendo combinação. Então, as combinações, elas são nada mais, nada menos do que a quantidade de subconjuntos de um dado conjunto. Então, eu vou denotar isso como sendo N escolhe K. Então, N escolhe K é a quantidade de subconjuntos de um conjunto N que tem K elementos. Não vou me importar inicialmente com a fórmula para isso, mas vou me preocupar do que esse símbolo representa, certo? Então, só de definir o N escolhe K dessa maneira, a gente já tem respostas, por exemplo, quanto que é N escolhe 0. N escolhe 0 são quantos subconjuntos que eu tenho com 0 elementos? 1, que é só o subconjunto vazio, né? Se eu pergunto quanto é N escolhe N, então, quantos subconjuntos, eu tenho um conjunto com N elementos. Quantos subconjuntos tem N elementos? 1 também. Que é qual? Que é ele mesmo.
N escolhe 1 significa quantos subconjuntos eu tenho com um único elemento. Então, eu tenho N subconjuntos. Por quê? Porque cada um dos elementos desse conjunto vai gerar um subconjunto com um único elemento, né? E por fim, ó, se eu pego N escolhe K e eu pego K maior do que N, isso é 0, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 10 elementos, quantos subconjuntos eu tenho com 11 elementos? Nenhum. Não é possível, tá certo? Então, uma fórmula para essas combinações é dada também facilmente usando o princípio multiplicativo. Também a gente pode fazer usando o princípio multiplicativo. E a fórmula é dada por isso aqui. Mas o que é importante aqui? É saber essa fórmula? Não. É saber o que esse símbolo representa. Porque uma vez que eu encontro a resposta com esse símbolo e a minha resposta está correta, eu posso até pegar a fórmula e calcular um número mesmo, né? Mas a resposta correta, ela é dada quando eu consigo associar que o meu problema, ele quer encontrar subconjuntos. Certo? E por que a gente sempre usa aquele fato de que a ordem importa ou a ordem não importa? Porque quando a gente calcula subconjuntos, de fato, a gente não está dando importância para a ordem. O subconjunto que tem o elemento A e B é igual ao subconjunto que tem o elemento B e A. Então, isso aqui não são subconjuntos diferentes, é o mesmo subconjunto. Agora, se eu pego uma sequência, por exemplo, em que o primeiro elemento é B e o segundo é A, ou o primeiro elemento é A e o segundo é B, aqui tem uma ordem que é importante. Ou seja, esse elemento, ele é diferente desse, então eu quero contar os dois. Aqui, esses dois elementos, eles são iguais, então eu não quero contar os dois. Tá certo? Então, por isso que eu penso assim, eu resumo, na verdade, os problemas de análise combinatória em problemas de contar sequência, porque uma sequência a gente está sequenciando, então a gente tem uma ordem importando, e subconjuntos. Então, quando a gente fala que ordem importa, ou seja, a ordem é importante, é porque a gente está querendo contar sequências. Quando a gente fala a ordem não é importante, é porque a gente está contando subconjuntos. Qualquer das duas, calcular sequências ou calcular subconjuntos, existe um princípio multiplicativo ali, para, entre aspas, deduzir a fórmula, né? Essa fórmula aqui, ela é até interessante, tipo, você saber ela, uma vez que você entende qual é o significado desse símbolo, essa fórmula, porque você não ficar precisando deduzir ela a todo momento. A fórmula de arranjo, não. A fórmula de arranjo, você esquecer arranjo e sempre você quer resolver seus problemas como sendo tomada de decisões, tá tudo bem. Essa fórmula aqui já é interessante você saber, porque senão toda hora você vai ter que ficar deduzindo, tirando a ordem, de certa forma, né? Porque essa fórmula aqui, a gente chega nela quando a gente tira a ordem quando a gente calcula pelo princípio multiplicativo. Certo? Então, se a gente entende quem é esse símbolo aqui, ó, a gente dá respostas muito rápidas para problemas. Então, eu coloquei aqui o seguinte exemplo. Quantas comissões de 4 pessoas podemos formar em um grupo de 10 pessoas? Então, o que acontece? Como que eu formo uma comissão? Tem lá as 10 pessoas, né? Sei lá, pessoa A, pessoa B, C, sucessivamente. Se eu quero formar uma comissão, eu quero pegar desse conjunto de 10 elementos, eu quero escolher subconjuntos com 4 elementos. Então, por exemplo, eu vou escolher a pessoa A, B, C e D, e ela vai ser uma comissão. Então, eu vou pegar esse subconjunto, tá? E a quantidade de subconjuntos de um conjunto com 10 elementos, a gente sabe que isso é 10, escolhe 4. Então, essa resposta é uma resposta aceita e uma resposta muito certa, porque ela está totalmente te fala o raciocínio, né? Te fala que você entendeu que resolver esse problema é você encontrar a quantidade de subconjuntos de um conjunto é você verificar quantos subconjuntos com 4 elementos existem de um conjunto de 10 elementos. Se você quer um número para isso, se você quer falar assim, olha, eu quero saber quantas
Sequências de fato tem. Beleza, você tem aqui uma fórmula que você pode usá-la. Tá? Mas assim, gente, essa é muito, muito mais importante a gente priorizar que a pessoa entenda que a resposta é dada a isso, do que ela simplesmente pegue essa fórmula aqui e aplique. Então, uma vez que você entendeu isso, se você precisar saber, de repente está fazendo, né? A gente sabe que tem prova tem que marcar a resposta, não tem problema. Então, a gente tem que falar com o aluno, ó, a fórmula está dada por isso. Mas não incentivar a aplicação disso e deixar de dar importância para esse símbolo aqui. Esse símbolo ele é cheio de valor, ele fala muito. E se você entende quem é esse símbolo, você responde muitas perguntas, tá? Então, enfim, seria 10 escolhe 4 é uma ótima resposta para esse problema. Coloquei aqui um problema que diz o seguinte: quantas são as sequências que podemos formar com 4As e 6B? Tá? Então, eu tenho aqui 10 posições, digamos assim, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10. Tenho 10 posições, e eu quero pegar sequências em que eu vou ter A e B nessas posições. Sei lá, uma sequência seria uma coisa assim, ó. B, 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 B. Eu coloco mais um A e coloco 2B. Então, eu tenho aqui 4A e 6B. Então, essa seria uma sequência. Tá? Então, um erro que poderia ser cometido aqui é você pensar assim, eu tenho na verdade, 10 decisões a ser tomadas aqui. Aqui eu posso colocar, na verdade, um A ou um B. Como é que é? Isso. Aqui eu posso colocar um A e um B, aqui eu posso colocar um A e um B, aqui eu posso colocar um A e um B. Aí, quando chegar aqui, você fala assim, aqui eu posso colocar um A e um B. Aí você chega aqui e fala, aqui eu posso colocar um A e um B? Vai depender, né? Eu tenho só 4A. Se aqui eu usei A e A, eu não tenho mais A para usar aqui. Tá certo? Agora, se aqui eu usei A e aqui eu usei B, então aqui eu teria um A para usar. Então, o princípio multiplicativo, ele é eficiente se a quantidade de maneiras de eu tomar uma decisão, ela independe da decisão que eu tomei anteriormente. Se a quantidade depender, então a gente não pode aplicar o princípio multiplicativo aqui. Porque aqui está dependendo. Eu posso usar um A aqui na quinta posição? Depende. Se eu não usei os 4 ainda, eu posso usar. Mas se eu já usei os 4, eu não posso usar. Tá certo? Então, por isso que esse seria um erro. E quando eu falei inicialmente, que é interessante, assim, porque se um aluno vem para você e apresenta uma solução dessa, fala com você assim, isso é 2 elevado à décima. Você fala com ele, não, isso está errado. A solução não é essa, a solução é tal. Consegue entender que aí a pessoa, ela teve esse pensamento, ela não entendeu muito bem como aplica o princípio multiplicativo, e você teve a oportunidade de falar com ela, olha, a sua resposta não está correta, porque você não observou essa condição do princípio multiplicativo, que não poderia ser aplicada, porque para aplicar o princípio multiplicativo, a quantidade de decisões não pode depender das decisões anteriormente. E isso que a pessoa tem que entender. E aí você teve a oportunidade de mostrar para ela que não é assim, só que você não usou, porque você falou com ela, não, a resposta não é essa, a resposta é tal. Então, é esse o ponto também que eu acho que é muito importante a gente, tão importante quanto saber resolver um problema combinatório, é saber quando algo não funciona, o porquê que aquilo não funciona. Isso é tão importante quanto para a gente que ensina, né? Porque é esse o momento que você vai tirar essa dúvida da pessoa e pronto. Aí agora ela entendeu o princípio multiplicativo, ela não vai cometer mais esse erro. E se você não fala, ela vai continuar cometendo. E, enfim, aí esse problema aqui ela vai resolver do jeito que você falou, beleza? Mas aí o próximo, talvez, vai continuar cometendo o mesmo erro. E aí realmente fica algo muito difícil, né? Fica parecendo assim, isso parece mágica, eu não consigo resolver, mas é porque não achou que entendeu um princípio, mas continua aplicando ele da forma errada. Tá bom? Então, essa seria uma resposta
que errada. Mas o que seria um bom raciocínio aqui, né? Que ele nos levaria à solução desse problema. Vamos pensar o seguinte. O que acontece? Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8. Tá. O que acontece? Se eu pego uma sequência aqui. Deixa eu ver. B, B, B. Se eu te falo onde estão os Bs, se eu falo com você assim, ó, o B está na primeira, na segunda e na terceira posição, e depois está na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Se eu te falei onde está o B, você sabe quem é a sequência. Por quê? Porque o resto dos símbolos vão ser A. Então, para a gente contar essa sequência aqui, basta eu te falar onde estão os Bs. Tá? Então, se eu falar com você assim, ó, tem um B aqui, 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 aqui e aqui. Deixa eu ver. Deu. Isso. Se aqui, um B, 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 B. Se eu te falei isso, você sabe falar quem é a sequência, porque você vai preencher o resto das posições com A, que o resto tem que ser A. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei certo. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, faltou colocar mais um aqui. Aqui tem um B também. E aí, você sabe quem é a sequência. Tá certo? Então, qual seria a solução desse problema? Dessas 10 posições, basta eu escolher 6 para estar os Bs. Então, isso é 10, escolhe 6. Só que vocês podem me argumentar o seguinte, tá, mas eu também posso escolher as posições que está o A. Se eu te falo onde está o A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu te falo assim, ó, o A está aqui, o A está aqui, o A está aqui, o A está aqui, você também sabe falar quem é a sequência, porque você coloca seu A aqui e o resto você preenche com B. Então, a resposta também poderia ser 10, escolhe 4, né? E esse raciocínio aqui, a gente chega numa identidade que é válida e bem interessante, que é o fato de que N escolhe K é igual a N escolhe N menos K. Ou seja, a quantidade de subconjuntos com K elementos é igual à quantidade de subconjuntos com N menos K elementos. E, na verdade, isso faz todo sentido, né? Porque, por exemplo, suponha que eu tenha aqui, às vezes eu gosto de colocar com exemplos mais práticos, que é mais fácil a gente entender. Então, suponha que eu tenho um conjunto aqui que tem 5 elementos. Se eu quero pegar os subconjuntos com 2 elementos, então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, o A e o B está no meu subconjunto. Naturalmente, eu estou gerando um outro subconjunto com 3 elementos. Então, quando eu pego o A e o B para estar nesse daqui, eu gero um com, no caso aqui, como o nosso K é 2, 5 menos 2 é 3. Então, para cada conjunto que eu gero, para cada subconjunto que eu gero com 2 elementos, existe um subconjunto formado com 3 elementos, que são os elementos que não estão aqui. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu pego o C e o D, então tem 3 que não tá. Então, esses 3 geram outro subconjunto, que é o A, o B e o E. Então, faz todo sentido que a quantidade de subconjuntos com K elementos seja igual à quantidade de subconjuntos de N menos K elementos. Bom, então, é uma identidade interessante aqui, que a gente consegue deduzi-la pensando num problema mesmo combinatório. Então, gente, basicamente, o que eu queria apresentar, assim, para vocês, né, em questão de mais teoria, seriam esses princípios que eu acho que são, de fato, a base mesmo para a solução de problemas combinatórios e que o entendimento e a aplicação deles tem muito... nos leva muito mais ao sucesso, assim, na resolução de problemas combinatórios, do que a gente, às vezes, ficar nos perguntando se um problema é resolvido por arranjo, ou por combinação, ou se a ordem importa, ou se a ordem não importa, né? Eu acho que essas
são perguntas que, se você não entende bem os conceitos, é difícil mesmo de responder. E uma vez que você entende os conceitos, você nem precisa respondê-las, né? Você precisa saber se você está contando sequências e se você está contando subconjuntos. Se você estiver contando sequências, você pode usar o princípio multiplicativo, né? Se você conta subconjuntos, você também pode usá-lo, mas se você, em vez de ficar usando ele a todo momento, porque você tem que deduzir a fórmula, né, toda hora, você pode, de fato, deduzir a fórmula uma vez e usá-la sempre que você verificar que você precisa encontrar subconjuntos, né? Eu sei que é muito rápido, né? São, na verdade, 2 horas, então é muita coisa mesmo. Mas eu quis só passar um pouquinho a ideia para vocês aqui desses conceitos, né? E quem tiver mais interesse também, eu posso depois passar a minha monografia, que eu faço isso lá com um pouco mais de tempo, né? Com um pouco mais de cuidado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês é resolver alguns problemas usando o que a gente viu até agora, e nesses problemas a gente vai tentar também ver algumas outras algumas outras coisas que a gente pode fazer para facilitar a resolução de problemas combinatórios. Então, esse primeiro problema diz o seguinte: quantos números pares de 2 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 a 6? Então, se eu quero formar, eu quero fazer aqui eu quero fazer números de 2 algarismos, então eu estou fazendo uma sequência com esses dígitos aqui. Então, eu tenho 2 decisões a serem tomadas. Eu preciso escolher quem vai ser esse algarismo aqui, da dezena, e quem vai ser da unidade. Tá certo? Então, suponha que eu venho aqui e vou resolver, eu vou falar assim, olha, a minha primeira decisão aqui, eu posso tomar ela de 6 maneiras possíveis. Posso escolher qualquer um desses 6 elementos. Se eu escolhi, por exemplo, 2, eu posso escolher para ser o segundo dígito. Nesse caso, como o número tem que ser par, eu posso escolher o 4 e o 6. Né? Agora, se eu escolher o 1 aqui, quem eu posso escolher para ser meu segundo dígito? Eu posso escolher o 2, o 4 e o 6. Então, o que acontece? Se eu começo a minha decisão por aqui, a quantidade de decisões que eu posso tomar aqui vai depender. Vai depender se, por exemplo, aqui eu usei o número par ou se eu não usei. E se depende, a gente não pode usar o princípio multiplicativo, porque o princípio multiplicativo ele parte do pressuposto que aqui ela tem que ter a mesma quantidade de elementos, porque depois eu vou multiplicar. E aqui não tem a mesma quantidade de elementos. Então, essa decisão de resolver o problema dessa forma, ela usando o princípio multiplicativo, ela não nos leva ao sucesso. Por quê? Porque uma condição do princípio multiplicativo que é essencial não está sendo satisfeita, que é a quantidade de decisões que eu tomo a minha segunda decisão, a quantidade de decisões que eu tenho para tomar, não pode depender de da decisão que eu tomei aqui. A quantidade não pode depender, né? E aqui está dependendo. Se aqui foi um número par, eu só tenho 2 opções. Se for um número ímpar, eu tenho 3. Tá certo? E agora, se eu faço o seguinte, ao invés de começar tomando a decisão pelo algarismo da dezena, eu começo pela unidade. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu tenho 3 opções. Se eu quero que o número seja par, então aqui tem que ser ou o 2, o 4 ou o 6. Então, eu tenho 3 opções. Se eu escolhi o 2, quem pode ser o outro algarismo? Pode ser qualquer um dos outros 5. Então, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6. Então, aqui depois eu tenho 5 decisões. Agora, 5 opções, né? E se eu escolhi o 4? Quem que pode ser o meu segundo? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3. Não pode ser o 4, porque o 4 já foi escolhido. Pode ser o 5 ou pode ser o 6. O que
que é interessante aqui? Que independente da minha escolha aqui, a segunda decisão pode ser tomada de 5 maneiras, da mesma quantidade de maneiras. Então, essa é uma boa estratégia. Começar aqui, e aqui agora eu vou ter 5. Então, a quantidade de números pares de 2 algarismos é 5 vezes 3, né? Que é 15. Então, uma dica aqui nessa solução é, geralmente nos problemas de combinatórios, a gente tem uma restrição, igual a que a gente tinha uma restrição, esse algarismo tem que ser par. A gente começa por ela. Agora, se a gente pensar dessa forma aqui, tudo bem, a gente pensou, pode acontecer. Agora, toda vez que você estiver resolvendo um problema e você perguntar assim, de quantas maneiras que eu posso tomar essa decisão? Se a sua resposta for depende, quer dizer que você não está no caminho certo, porque não pode depender. A quantidade de decisões aqui, ela tem que ser a mesma, porque é isso que o princípio multiplicativo nos diz. Beleza? Então, tá. Então, aquele primeiro problema, eu queria mostrar um pouco para vocês essa parte de primeiro, de que como usar corretamente o princípio multiplicativo, e também essa questão de que a gente começar, se tem alguma coisa que a gente tem uma restrição, que a gente comece por ela. Agora, um outro problema diz o seguinte: quantas são as permutações das letras da palavra amor em que as letras M e R aparecem separadas? Tá? Então, a gente quer permutar as palavras, a gente quer ver, quer dizer, a gente quer trocar essas letras de lugares e verificar quantas palavras, quantas permutações que a gente obtém. Não precisa ser palavra, quando a gente faz uma permutação, não precisa ter significado, mas a gente quer trocar isso. Então, por exemplo, uma permutação aqui, que a gente quer que o M e o R apareçam separadas. Então, por exemplo, seria o M tá aqui e o R tá aqui. Então, eu poderia colocar, para separar os dois, coloco o A aqui, sei lá. Então, essa seria uma permutação que eu quero contar, né? Porque o M e o R... Ah, não, coloquei o R 2 vezes, que eu tenho que colocar aqui é o O, né? Porque tem que ser o O. Omar. Então, aqui, ó, o M está separado do R. Uma que eu não quero contar seria, por exemplo, MROA. Essa eu não quero contar, porque esses dois aqui estão juntos. Né? Então, essa aqui eu quero contar, e essa aqui eu não quero. Então, esse problema, eu trouxe ele também para mostrar um pouquinho de algo que nos ajuda também a resolver problemas, que é o seguinte: a gente quer contar o caso em que o M e o R eles estão separados. Talvez calcular isso não seja tão simples, mas contar onde eles estão juntos é simples. Por quê? Se eu quero que o M esteja com o R, eu posso imaginar que o M e o R é como se fosse uma letra só. Então, calcular isso significa eu colocar o M e o R, o A e o O, e permutar essas três, entre aspas, letras. Claro que depois eu vou pensar que o M e o R aqui poderia ser RM também, né? Então, na verdade, eu tenho esses dois casos aqui, ó. Eu poderia pensar, colar esses dois aqui, e isso aqui pensar como uma letra, e aí permutar esses três símbolos e permutar esses três símbolos. Só para vocês verem que de fato é isso. Por exemplo, se eu fazer assim, ó, A-M-R-O. Essa é uma permutação. O M e o R é como se fosse uma letra só, eles estão sempre juntinhos. Depois, O-M-R-A. Tá certo? Depois, A-O-M-R. Então, essas são as permutações com esses três símbolos. Ok? Então, calcular isso aqui, entre aspas, é fácil. E outra coisa que é fácil é a quantidade de permutações que tem com as 4 letras. Então, nesse tipo de problema em que calcular o que eu não quero é mais fácil do que encontrar o que eu quero, a gente usa, inclusive eu uso isso uso esse palavreado na minha monografia, a gente fala assim, todos os casos, eles são os ruins. Na verdade, vou colocar assim, ó.
os bons, que é o que eu quero, bons eu vou considerar o que é bom é o que eu quero. Então, os bons são igual a todos menos ruins. Então, os bons é o que você quer. Às vezes, calcular todos e calcular o que você não quer é mais fácil do que calcular o que você quer. Então, você pode fazer usando isso. Calcula todos os casos e tira o que você não quer. Nesse caso, a gente quer calcular as permutações onde o M e o R tem que ficar separado. A gente poderia calcular isso diretamente. Mas uma maneira simples de fazer é a gente calcula todas as permutações, que é simplesmente pegar 4 símbolos e permutá-los, e depois a gente calcula a quantidade de permutações em que o M e o R eles estão juntos, que também é fácil de calcular, porque é nada mais, nada menos do que permutar 3 símbolos, tá? Então, esse caso seria, na verdade, 4 fatorial, que é a quantidade de permutações desses 4 símbolos, menos. Aí aqui, ó, eu vou permutar esses 3 símbolos, então isso é feito de 3 fatorial maneira, tá certo? Só que eu poderia ter o M e o R ou RM. Então, eu tenho esses dois casos. Então, por isso que eu multiplicaria aqui por 2. Então, a minha solução, que eu estou chamando de bons aqui, seria 4 fatorial menos 2 vezes 3 fatorial. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, enfim, essa tática aqui também, ela é bastante útil. E de fato, muitas das vezes, a gente quer... que a gente não quer calcular, é mais fácil do que o que a gente quer. Então, a gente usa isso, né? Muito útil isso também é, por exemplo, quando a gente quer calcular subconjuntos. A gente sabe calcular a quantidade total de subconjuntos. Aí, às vezes, a quantidade de subconjuntos que você quer calcular são, por exemplo, quantos subconjuntos tem pelo menos 2 elementos, né? Uma pergunta poderia ser assim. Se tem pelo menos 2 elementos, ele pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Suponha que você tem 10 elementos no conjunto. Então, calcular todos esses subconjuntos seriam muitos casos que você quer. Mas o que você não quer são subconjuntos, por exemplo, que tem 0 e 1 elemento. Falei 2, né? Então, assim, é muito mais fácil você calcular todo subconjunto e tirar aqueles que você não quer. Então, enfim, essa é bem útil mesmo a gente ter esse olhar sobre os problemas, tá? Beleza. Aqui eu trouxe mais esse seguinte problema. Quantos são os caminhos que ligam o ponto A ao ponto B, na figura abaixo, sendo permitido apenas subir, descer e andar para a direita? Tá certo? Então, um caminho aqui, por exemplo, daria o seguinte, ó. Você sobe, direita, 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 você desce e continue para a direita. Quando chega aqui, você sobe. Então, esse seria um caminho possível. Então, você pode subir, ir para a direita, descer. Subir para a direita e descer. E a pergunta é, quantos caminhos que a gente tem dessa forma, tá? Então, lembra que lá a gente tinha falado inicialmente sobre a questão da gente... Isso aqui é um caminho, não é um objeto tão fácil, de repente, calcular. Mas talvez eu consiga associar isso a algo que eu sei calcular de uma maneira mais fácil. Ou seja, será que existe uma objeção entre esses caminhos e algo que eu sei calcular? Tá? E aí eu coloquei aqui a seguinte tentativa, que a pessoa poderia pensar, de fazer o seguinte, de associar cada caminho, já que a pessoa tem que, ela sobe, quando ela sobe, ela está indo para vertical ou horizontal, então eu vou associar esse caminho ao seguinte caminho, ó. Por exemplo, esse aqui vai ser o vertical, horizontal, horizontal, horizontal. Vertical, horizontal, 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 vertical, horizontal, vertical, horizontal, 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 vertical. Então, eu vou falar no caminho quando que ele foi para vertical e quando que ele foi para horizontal. Certo? Então, esse caminho aqui estaria associado a essa sequência. E esse caminho aqui, ó, seria o caminho... Se eu pegar o caminho horizontal, 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 nanana, vertical. Então, essa sequência
estaria associado a este caminho. Então, para um primeiro momento, parece que a minha escolha foi boa, no primeiro momento, porque, ó, cada caminho eu estou associando aqui a uma sequência de vertical e horizontal. E se eu pego uma sequência de vertical e horizontal, essa que eu peguei está associada a um caminho. Mas por que essa escolha não é boa? Porque essas sequências, elas não são uniformes. Por exemplo, essa sequência aqui, ela tem, deixa eu ver, 4, deixa eu ver, aqui deu 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15 símbolos. Essa daqui tem, sei lá, quantos? Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10. Essa aqui tem 11 símbolos. Então, não é uniforme. Como é que eu vou saber? Por exemplo, se eu colocasse mais um H aqui e colocasse um V, essa nova sequência não estaria associada a um caminho, porque no máximo que você pode andar de horizontal são 10 posições. Então, apesar de parecer, a princípio, ser uma boa escolha, essa escolha não é boa porque os caminhos que eu peguei, eles não são uniformes. Então, eu não sei quais são as sequências que eu preciso calcular. São sequências de qual tamanho? Com quantos H? Com quantos V? Tá? Então, nesse problema aqui, tem uma coisa que a gente chama também de uniformização. Então, quer dizer, você tem que fazer uma objeção, mas tem que fazer algo que seja uma coisa uniforme, porque também você trocou, de repente, um problema que você não sabia calcular, que você não sabia contar, por outro problema que você continua não sabendo contar. Então, é uma escolha que não é uma escolha boa. O que seria uma escolha boa aqui, né? Uma boa tentativa? Se a gente fizesse, quando você olha para um caminho, observem que, se ele está aqui, para ele avançar um quadradinho, ele pode fazer essa coisa da seguinte forma. Esse quadradinho aqui, ou ele pode andar por baixo, ou ele pode andar por cima. Nesse quadradinho aqui, ó, se ele andou por baixo, é porque ele não subiu. Mas se ele subir, ele anda por cima. Mas para ele vencer, para ele sair daqui, chegar aqui, ele tem que fazer uma dessas duas coisas. Ou ele passa por aqui, ou ele passa por aqui. E vice-versa, né? Ou seja, vice-versa não, né? Esse raciocínio, você vai seguindo ele até você chegar aqui. Cada quadradinho desse, para você vencer ele, você tem que ou ir em cima ou embaixo. Ou em cima ou embaixo. Então, existe aqui uma objeção entre... você tem aqui 10 quadradinhos, em cada quadradinho eu só preciso falar se ele passou por cima ou por baixo. Então, por exemplo, esse caminho aqui seria o caminho, ó, tá aqui escrito ele aqui, tá? Baixo, cima, cima. Depois foi baixo, cima, cima, baixo de novo, B, sim, o C é o cima, baixo e baixo. Então, cada caminho está associado a uma sequência de tamanho 10, formada por B de baixo e C de cima. Isso é uma objeção, porque se eu pegar também uma sequência aqui, ó, por exemplo, peguei C, 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 tal, tal. Se a gente pegar isso, a gente associa a um caminho. Então, esse aqui, ó, cima. Se ele foi por cima, ele teve que subir aqui. Mas isso aqui para mim não é importante. O importante é que ele está lá em cima agora. Então, ele foi para cima, 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 depois baixo, baixo. Enfim, cada caminho está associado a uma sequência de 10, de 10 posições, com o símbolo B e C, e se eu pego uma sequência de 10 posições com esses símbolos, está associada a um caminho. Então, essa objeção ela é muito boa, e ela é boa porque aqui a gente fez algo uniforme. Então, a nossa sequência, o tamanho dela é o mesmo, né? E uma vez que a gente faz essa objeção, é fácil calcular, porque a quantidade de sequências de 10 posições com 2 símbolos, cada decisão, né? Como é que eu digo aqui? Cada posição dessa minha sequência, eu tenho duas escolhas, que são um dos 2 símbolos. Então, isso, na verdade, vai dar 2 elevado a 10. E o que é muito interessante dessa solução é que a gente consegue generalizá-la, né? Se a gente, igual que a gente tinha 10 quadradinhos, foi 2 elevado a 10. Se a gente tivesse n quadrados, seria 2 elevado a n, porque seria a mesma ideia. Tá certo? E aí, gente, só para
para finalizar, tá? Eu só vou fazer mais esse problema e vou também abrir um espaço para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Esse problema fala o seguinte: de quantas maneiras podemos ordenar os algarismos 1, 1, nós temos 4, 1, o algarismo 2 e o 3, tá? Então, assim, eu particularmente, sempre que eu vou resolver um problema de combinatório, eu gosto de ver o que eu estou contando. Então, claro que eu não vou conseguir ver todo mundo, porque senão a gente teria que listar isso, né? E geralmente os problemas são tantos casos que a ideia não é você calcular listando, mas é bom que você escreva. Então, se você quer pegar uma sequência com esses 6 símbolos, o que seria uma sequência aqui, por exemplo? Seria algo desse tipo. Isso seria uma sequência. Uma outra sequência seria essa: 2, 3, 1, 1, 1, 1. Uma outra seria 2, 1, 1, 1, 1, 3, né? Então, nós temos várias sequências aqui. Como que a gente pode resolver esse problema? Na verdade, existem várias soluções que a gente pode pensar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, para eu te falar qual sequência que eu tenho aqui, eu poderia te falar qual é a posição do 2 e qual é a posição do 3. Por exemplo, essa sequência aqui, ela estaria associado a o 2 está na terceira posição e o 3 está na quarta. Essa daqui seria o 2 está na primeira posição e o 3 está na segunda posição. Essa daqui, o 2 está na primeira posição e o 3 está na sexta posição. Então, cada sequência dessa está associada a uma sequência formada pelos símbolos de 1 até 6. Né? Por exemplo, o que seria 4 e 3? Quer dizer que o 2 está na quarta posição, então 1, 1, 1. Aqui está o 2. E, na verdade, o 3 está na terceira, né? Então, aqui estaria o 3. Então, para cada sequência desse tipo, a gente associa uma sequência a um número, posso pensar aqui também em um número, né? Formado pelos algarismos de 1 até 6 e vice-versa. E isso aqui a gente sabe calcular, né? Então, eu tenho duas decisões aqui a ser tomadas. Aqui, a gente pode colocar qualquer um dos 6 e aqui, qualquer um dos 5 que sobrar. Claro que não pode repetir, né? Porque a gente está falando a posição que o 2 está e depois a posição que o 3 está. Então, não pode repetir, porque os dois estariam na mesma posição. Então, uma solução seria dada por 6 vezes 5. Então, esse seria o primeiro raciocínio, primeira solução. Uma outra solução que a gente pode pensar aqui também é o seguinte. Nós temos aqui, ó, 6 posições para esses números aqui ocupar. O que acontece? Eu posso primeiro escolher as duas posições em que o 2 e o 3 estão. Então, se eu escolho, por exemplo, esse tracinho aqui e esse, eu posso colocar o 2 aqui e o 3 aqui, e o resto colocar 1. Ou, se eu escolho esse e este aqui, que é o mesmo, eu posso colocar o 3 aqui e o 2 aqui, e aí o resto eu já sei que vai ser 1. Tá? Então, o que eu posso resolver também, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 5 escolhe 2, ou seja, 5 não, 6, desculpa. 6 escolhe 2, desses 6 tracinhos, eu escolho os 2. E uma vez que eu escolhi, cada vez que eu escolho 2, eu vou ter duas sequências possíveis, porque o 2 pode estar aqui, o 3 aqui, ou o 3 aqui, o 2 aqui. Então, vai ser 2 vezes esse número. 2 vezes 6 escolhe 2. Então, essa solução ou essa solução. E aí, a gente ainda tem talvez mais uma solução aqui, ou pode até parecer mais, que seria eu pensar no seguinte. Eu coloco os uns aqui, são símbolos que são iguais, estão aqui. Quando eu coloquei esses uns, eu posso pegar o 2 e posso colocar ele aqui, 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 aqui ou aqui. Ou seja, eu tenho
5 lugares para colocar o 1, 2, 3, 4, 5. São 4 uns. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lugares para colocar o 2, por exemplo. Aí eu venho e coloquei o 2 aqui, por exemplo. Quantos lugares que eu posso colocar o 3 agora? Posso colocar o 3 aqui, 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 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Posso colocar ele aqui ou posso colocar ele aqui, certo? Então, eu tenho 6 lugares para colocar o 3 depois, que é exatamente a mesma resposta que a gente obteve aqui, só que uma visão diferente do problema, né? Assim, pensando de uma maneira um pouco diferente, combinatoriamente falando, né? Então, aqui a gente tem 3 soluções. Eu acho que uma coisa também que é bem interessante no problema de combinatória é quando você consegue apresentar, nem sempre possível, né? Mas quando você consegue apresentar mais de uma solução e aí você consegue comparar e ver que isso dá a mesma coisa, é muito interessante, porque você vê que às vezes você tem pensamentos, né? Seu pensamento é correto, os pensamentos podem ser diferentes, que vai levar na mesma solução. E claro que pensar em fazer 6 fatorial aqui, por exemplo, seria uma solução equivocada, né? Que é quando a gente pensa que, por exemplo, aqui a gente está colocando 6, está pensando em 6 símbolos, né? Só que a gente tem símbolos aqui que são iguais. Então, quando eu falo em 6, se eu escolher qualquer um desses uns aqui, eu vou obter a mesma sequência. Então, eu estou contando uma mesma sequência várias vezes. Então, eu não sei quantas vezes eu estou contando para depois tirar. Então, não é um método que, de forma alguma, a gente vai levar a solução correta. Beleza, gente? Então, foi isso que eu preparei aí. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. É bastante coisa e bastante ideias, né? Acho que é mais um apresentar mesmo e para quem tiver mais interesse, dar uma aprofundada um pouco nesse método de tentar ensinar mesmo análise combinatória, priorizando muito mais os conceitos do que o uso de fórmula, tá? Então, vou abrir agora para perguntas, podem ficar à vontade. Não sei se alguém fez alguma pergunta no chat, a Thaís pode me falar. Thaís. Oi, Camila, desculpa. É que eu tava ligando o microfone, mas não tem nenhuma pergunta. Ah, tá. Eu vi aqui, na verdade, um comentário da Renata. Provavelmente, talvez ela falou sobre o Michel, não sei, né? Quando eu fiz esse comentário. Eu acho que foi, né? E se foi, para mim foi um prazer muito grande ter feito essa disciplina com ele. Eu gostava muito de análise combinatória. E depois que eu fiz com ele, eu fiquei ainda muito mais assim apaixonada, porque a forma que ele apresenta as coisas assim é muito, muito legal e ele traz muito disso mesmo, assim, de não priorizar mesmo fórmulas e quando você entende os conceitos, você vê que realmente é verdade, assim. Porque o uso de fórmula, ele só atrapalha no final das contas, porque tira a oportunidade da pessoa aprender os conceitos, porque ela acha assim, eu sei fórmula, eu sei. Então, e é muito pelo contrário, assim, você decorar aquelas fórmulas ali, você não sabe nada de combinatória. Na verdade, sabe menos do que quem nem sabe a fórmula, porque quem não sabe a fórmula, talvez vai tentar ter um pensamento ali, um raciocínio que vai ter chegado na resposta, porque os conceitos que são usados, alguns são tão simples que eles podem ser até inerentes, assim, a pessoa que às vezes nem nunca estudou aquilo, né? Ao passo que quem sabe a fórmula parece que fecha a mente e quer usar a fórmula, tá? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Assim, temos aí um tempinho ainda. Deu para entender um pouco, assim, sei lá, se alguém que quiser fazer algum comentário, será muito bem-vindo.
Então, acho que ninguém quer comentar nada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que possa ter ajudado aí um pouco, tá? E se alguém quiser depois, sei lá, disponibilizar a monografia, como eu falei com vocês, que eu trabalho um pouco com esses assuntos, pode me mandar um e-mail, alguma coisa assim. Não sei se nosso contato tá nessa página que vocês têm, mas de qualquer forma, se vocês entrarem lá na página do Cefet, tem meu e-mail lá, vocês podem me mandar, fiquem à vontade. E é isso, gente. Obrigada aí mesmo pela participação de vocês, tá? Obrigada, Suelen. É muito corrido, assim, até, né, seria, tipo, 2 horas a gente falar tudo de combinatória, não seria até uma maldade, porque o Michel fica um mês falando disso de uma forma, assim, interessantíssima por um mês, né? Mas eu acho que é mais ou menos a criar uma sementinha mesmo, assim, esse foi meu objetivo, porque é mágico mesmo, assim, quando você começa a entender as coisas e como que sua cabeça começa a pensar e tudo fazer muito sentido. Eu sou assim, eu sou suspeita para falar, gente, eu sou apaixonada mesmo por análise combinatória. Mas, enfim, obrigada mesmo, tá, gente, pela participação aí de vocês e também por estar participando do curso, né? Eu acho que mostra que vocês estão interessados em estar aprimorando mais o conhecimento da gente. Nós, enquanto professores, a gente está sempre mesmo nessa busca, né? Que a gente quer sempre tentar trazer o melhor para os nossos alunos. E que bom que vocês estão aqui e que vocês estão nessa busca aí para a gente cada vez mais tentar melhorar, né, o ensino no geral e o ensino de matemática, que eu acho que é sempre o nosso objetivo mesmo, né, enquanto professores. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite aí para vocês, tá? E um abraço. Thaís, eu acho que você consegue parar a gravação aí? Consigo não, Camila. Eu acho que você consegue. Deixa eu ver. Eu consigo.